seu filho não segura o xixi, ele faz xixi na cama, você está com dificuldade de fazer a parte do desfraude, seu filho não consegue segurar o cocô, então essa live aqui é especialmente para você, tá? Fique aí e assista com a gente. Eu sou a Gabriela e nesse perfil eu trago para você como você pode descobrir a origem do sintoma e ser a solução da saúde do seu filho. E hoje eu tô com uma convidada bem especial, que é a fisioterapeuta pélvica Fernanda, e eu vou aqui convidar ela para te conhecendo aqui na live. Indicação da Jéssica, minha amiga do LPF. Ah, eu sou amiga do LPF? Isso, a gente é amiguinha do LPF, a gente faz juntas com a Tati. E ela me indicou. A Jéssica eu já conheço há muito tempo, desde a época que eu fui fazer uma aula na pós de Floripa, porque eu fazia em São Paulo, né? Mas eu fui repor uma aula. Sim. Daí eu conheci ela. Então daí na hora ela já te indicou aqui para ajudar a gente aqui nesse perfil. Que bom. Então tá, e parabéns pra gente, né? Hoje nosso dia do fisioterapeuta. Né? Verdade, parabéns pra nós, né? Com certeza. Então vamos se apresentar aí, me conta um pouquinho sobre você, Fernanda. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu me formei já vai fazer mais ou menos em 2014, já faz bastante tempo. Então, desde lá, né, eu entrei na pós-graduação, né, em São Paulo, e depois já comecei a atuar na área. Eu já iniciei meus atendimentos com crianças, né? Então, eu já atuo com crianças há muito tempo, desde que eu comecei na área. Já vai fazer mais ou menos uns 10 anos que eu atuo, né? Então, aqui na clínica, eu atuo em Joinville, Santa Catarina, né? A minha clínica é. E daí, o meu foco maior é crianças que têm disfunções miccionais e fecais e na saúde da mulher também, né? Com disfunções urinárias, fecais e na parte da gestação. Eu também atendo. Ah, legal. Então vamos lá. Como tu falou, né? Faz 10 anos e eu que me formei em 2008, né? Só um filtro para Só um filtro para disfarçar. Faz tempo também. Muito tempo, né? Pois é, eu tava até vendo hoje, quando eu postei lá o vídeo, eu falei, nossa, 2017, assim, quando eu escolhi a profissão, meu Deus, já faz tempo. Com 17, né? Eu vi o seu vídeo com 17, né? Com 17 anos. Com 17 anos, Eu escolhi com 13 a minha, viu? Eu precisei fazer fisioterapia no joelho e eu amei. Olha! E desde então nunca quis trocar de profissão. Com certeza. Mas aí eu fui mudando, né? Eu tô na área da microfisioterapia e das práticas integrativas, né? Então é esse o meu propósito aqui de estar mostrando. Eu adoro essa parte da microfisioterapia, acho ótimo, assim. Ai, que legal. Então vamos falar um pouquinho do nosso assunto aqui de hoje, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para mim, Fernanda, o que são as disfunções pélvicas, né? O que é isso, assim? Me explica um pouquinho pra gente. Então, na parte da criança, né, o que é considerado uma disfunção, né, que a gente chama, né? Então, a gente considera como uma disfunção a partir dos 5 anos de idade, né? Se essa criança não apresenta nada neurogênico, né? Uma bexiga neurogênica, ou seja, se ela não tem mielomeningocele, né? Ou se ela não teve algum problema neurológico, né? Né, no caso, se essa criança, por exemplo, começou a ter mais cedo, desde que ela nasceu, ela começou a ter muitas infecções urinárias de repetição. Então, isso também pode acarretar numa disfunção, né? Numa disfunção miccional, uma disfunção urinária. Então, a partir dos 5 anos de idade, né, que a gente chama, se essa criança ainda está tendo escapes de urina durante o dia, à noite, escape de fezes, isso a gente já não considera como normal, né? Porque, no caso, a parte do sistema nervoso central já está toda completa, ela não deveria estar mais tendo escapes, né? Então, isso que a gente considera uma disfunção, né? Tanto miccional quanto fecal, né? Okay. Numa criança. Entendi. Dentro não sei se você já ouviu falar nos traços de caráter, que é uma das coisas que eu trabalho também. Já ouviu falar? Eu ouvi falar pouco, Gabi, não muito.
Então, dentro deles é porque eles falam nosso corpo ele é definido pelos traumas que a gente vive até os 5 anos de idade. Não quer dizer que é traumas, sim, assim, sim. sabe? Quais são as suas dificuldades. E dentro dele, a fase de desfraude é entre 3 e 4 anos de idade, entendeu? Então, se você já tem ouvi essa falar, Gabi. aí se tem essa dificuldade no desfraude, daí vai dar mais o perfil do traço de caráter masoquista, né? Então, dentro do traço de caráter, esse perfil que é o masoquista, que é o mais quadradinho, mais parrudinho, ele tem mais dificuldades para ir no banheiro, entendeu? Ele é mais trancadinho, então tem essas. E na vida adulta leva para isso, sabe? São os que mais têm dificuldade. Tu sabe, Gabi, que falando nisso da questão emocional, principalmente nos pacientes que eu pego que tem encoprese, eu sempre falo que tem muito fator emocional junto, sabe? Sim, vamos chegar lá. É. E quais são os sintomas mais comuns, assim, que tu atende aí de Os mais comuns criança? são refluxo vesicoureteral, que é quando as crianças começam a ter muitas infecções urinárias de repetição. E esse xixi que tá na bexiga, ele volta pelo ureter lá pro rim. E isso, né, que a gente chama de refluxo, que tem diferentes graus. E pode dar cicatrizes renais. Okay. Esse é o caso que eu mais pego até. Tem muito de crianças novas, tipo 2 anos, 3. Enurese noturna, bastante também. Bastante. E também disfunção miccional envolvendo bexiga hiperativa. Ok. Bastante também. São os casos que eu mais pego, esses 3. Entendi. E a bexiga neurogênica também vem, mas não com tanta frequência, né? Mas... E as crianças que têm, assim, dificuldade de ir no banheiro, assim, sabe? Que é o intestino mais trancado. Tu atende também? Também acaba atendendo, porque assim, é que na verdade, assim, elas vêm por um motivo, Gabi. Só que como a parte urinária, ela tá relacionada com a parte fecal também, quando a gente, né, quando chega um paciente, a gente nunca olha só para uma parte, né? Porque a gente sempre tem que olhar para os dois. Por quê? Porque a musculatura lá do assoalho pélvico, né? Querendo ou não, essas duas partes estão ali juntas, né? A bexiga e o intestino, a gente fala que eles têm que ser amigos. Sim. Né? Sim, com certeza. Então, assim, se tem uma ampola retal, né? Ali um reto, que é uma criança que é muito constipada, que tem muito cocô ali no reto, o que vai fazer? Vai fazer com que a bexiga tenha mais sensibilidade. Então, essa criança vai ter uma hiperatividade maior dessa bexiga, ou vai ter mais enurese noturna. Então, sempre nos pacientes que a gente atende que tem disfunção miccional, a grande maioria apresenta constipação. Sim. Só que às vezes não é nem avaliada essa questão, né? Eles acham que é normal, né? Isso aí, por isso que eu sempre pego assim no pé, sabe? Que não adianta a gente tratar a bexiga sem a gente olhar para o intestino. Não tem como fazer isso. Então, assim, tanto que as crianças que eu atendo, a grande maioria tem constipação, tem intestino preso, né? Que apresenta disfunção miccional. E a gente tem que entrar com algum recurso para melhorar esse intestino. Porque senão essa bexiga não vai melhorar. Sim. Eu vou dar um exemplo de mim como adulta, né? Mas eu já fiz fisiopélvica e eu tenho um intestino bom, assim. Eu vou todos os dias. Mas a queixa, ela assim, sempre que eu fui, ela assim, nossa, teu intestino tá cheio. Nossa, teu intestino tá cheio. Então, às vezes, acha porque na verdade era uma desbiose que eu tinha, então eu achava que eu tava indo, mas eu tava indo o suficiente, entendeu? Olha só. Então é a mesma coisa. Assim, ele tá indo, ele vai todos os dias, mas não é o suficiente, né? Pra estar liberando. Isso aí, porque tanto que a gente fala, né, que no caso, que tem gente que fala assim, eu não tenho intestino preso, porque eu vou todos os dias no banheiro. Mas como você vai no banheiro? Você vai fazendo bolinha de carneiro, né? De coelho. Tu tem que, né? Tu tem que ir no banheiro. Tu pode ir, que nem a mulher, é normal. A mulher ir um dia sim, um dia não. Ainda é considerado normal. A mulher não precisa ir todo dia por causa das alterações hormonais. Só que se você vai um dia sim, um dia não, e você esvazia, tipo, tu sai com aquela sensação, nossa, limpei a alma. Tu vai... Muito bom. Então tá ótimo, né? Sim. E a mesma coisa. E a mesma coisa na criança, a criança não sabe, né? Ela acha que aquilo ali é o normal, né? Sim, com certeza. E tu a ver que tem algum fator de risco que contribui para isso?
Tu diz para constipação? Para constipação, para algum tipo de alteração pélvica, tem algum fator de risco associado? Tu já ouviu sobre isso? Então, o que eu mais vejo assim na prática clínica são aquelas crianças que o que pode levar a ter uma disfunção miccional e uma disfunção fecal. É aquelas crianças que elas não querem parar o que elas estão fazendo para poder ir ao banheiro. Elas ficam segurando até o último. Nossa, eu já vi muito disso nos E isso atendimentos. é o maior problema nas crianças, porque é isso que causa uma disfunção. Uhum. Porque se a gente pensar assim, elas aguentam até o último, né? A bexiga é um músculo, essa bexiga, né? Como ela é um músculo, a gente imagina igual um balão, né? A gente consegue moldar essa bexiga. Então, se uma criança, que eu já peguei muito, né? Que assim, sempre segura, vai no banheiro lá de 5 em 5 horas, por exemplo, né? Essa bexiga vai encher muito. Por exemplo, essa criança tem uma capacidade de 260 ml de urina. Só que ela deixa essa bexiga encher até 500 ml. Então, ela começa a fazer, no caso, uma bexiga hipoativa, que a gente chama, que ela enche, né? E isso vai causando uma disfunção miccional, né? Sim. Com o tempo. Uhum. Isso é o que eu mais vejo, sabe, Gabi? Esse é um problema que eu falo bastante com os pais. Só que, claro que, assim, isso muitas vezes a gente consegue melhorar com a maturidade da criança, né? Sim, entendi, com certeza. Uhum. Trabalhando a parte comportamental, né? Isso. E uma coisa que tu falou bem importante é o envolvimento dos pais, que é aí que eu quero chegar, né? Sim, Porque às vezes, muitas vezes, né, os pais chegam pra gente, ó, resolve esse problema aí pra mim, né? Então resolve pra mim, mas assim, não querem saber deles, saber o que eles podem ajudar também e que a solução também pode estar neles, né? De estar querendo ajudar o seu filho. Porque muitas vezes tem um sentido biológico, né? Porque assim, ó, eu trabalho com a microfisioterapia, mas nesse perfil aqui eu falo muito da nova medicina germânica, né? Que tudo que sim, acontece tem um sentido biológico. sim. Então, e a questão da parte da urina e das fezes é muito marcação de território, né? Que a nova medicina, ela compara muito com o mundo animal, né? Então, por exemplo, né, o cachorro, quando ele quer delimitar o território dele, o que ele faz? Ele vai lá e faz o xixi nos cantinhos, né? A gente não pode Aham. fazer isso, né? Então, mas é comparado esse ao mundo animal. E o que acontece, né? Por exemplo, nas infecções urinárias. Uhum. Nas infecções urinárias é a questão de eu não conseguir delimitar meu território. Quando eu resolvo, vem a cistite, vem a inflamação, entendeu? A inflamação é a fase de resolução. Então, as Sim, outras coisas, tipo, a bexiga hiperativa, a de esforço, né? A aham. enurese noturna, são as fases ativas do conflito, aquele ali ainda não foi resolvido. E quando vem a cistite, é Sim, porque já foi resolvido, né? sim. Então, por exemplo, né, quando a criança ela tem muita cistite de repetição, uma infecção urinária, são os limites territoriais que eles não são respeitados, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes pode ser com a criança, por exemplo, aquela criança que tem que sempre dormir no quarto de uma irmã, né? Tem que dividir o quarto, né? Ela não quer fazer isso, né? Tá Sim, tendo problemas na sempre escola. tem uma parte emocional junto, né? Isso. Legal. A questão de, às vezes na escola, né, não quer estar do lado tem que dividir a carteira com um amiguinho que ele não, com um amiguinho que ela não quer, entendeu? Pode ser esse lado, mas Aham, muitas vezes vem dos pais, na verdade, esses traumas, entendeu? A aham. criança, ela capta a informação, a criança ela é uma antena, sabe? Ela é uma esponja, ela capta tudo que tá ao seu redor. Eu dou muito exemplo que a criança ela é o peixinho e os pais são o aquário, né? Se o aquário tá sujo, não adianta tirar o peixinho e levar pra gente, ó, limpa esse peixinho, mas devolve o aquário sujo, né? Tem que É limpar o verdade. aquário também. Então, muitas vezes tem que ter essa prática do envolvimento dos pais, porque a gente tem que descobrir essa origem do sintoma que vem dos pais, né? Então, por Sim. exemplo, E no tratamento a gente precisa deles para ter uma resposta boa no tratamento. sim, É o que eu sempre digo, né? Tipo assim, por exemplo, assim, 30% é no consultório, o resto é em casa, porque a criança vai vir uma vez na semana comigo. Só que eu preciso que faça em casa também, sabe? E não só aqui no consultório, né? Então, sim, com certeza. então eu preciso
que os pais também, né, no caso, levem as tarefas de casa, né? Sim, com certeza. E dentro da leitura biológica da nova medicina, muitas vezes os traumas de delimitar o território, por exemplo, com o pai, né? O pai que tá tendo essa dificuldade. O pai, geralmente é coisas de fora, são externas, né? Tô tendo problema no meu trabalho, né? Tem alguém Aham. querendo pegar meu trabalho, tem alguém querendo. Eu ganhei uma posição maior e foi tirada essa posição de mim, tiraram o meu território, sabe? Sim. E a mãe é um lado feminino, é a parte interna. Tô tendo problema dentro de casa, de não conseguir delimitar o território dentro de casa. Ai, sei lá, eu sempre dou exemplo, né? A sogra tá querendo mandar na minha casa, ou a minha mãe, né? Então, Aham. nas amizades, algo mais interno, né? Então, geralmente Aham. está relacionado a isso. Então, é Uhum. sempre importante verificar, porque quando a gente descobre isso, né, a gente consegue ressignificar. Só o saber, a gente já é um passo para a cura, né? Mas a gente consegue Uhum. ressignificar isso e a gente consegue ter um resultado muito melhor para a criança, né? Ah, com certeza. E a mulher também tem a questão do seu próprio corpo, né? Então, por exemplo, antigamente tinha muito, né, Fernanda, Tá assistite bom. da mulher recém-casada. Não sei se, Tinha, aham. né? Porque, enfim, agora eu tenho meu território, né? Enfim, agora eu tenho meu marido, né? Enfim, agora eu sou a dona do meu lar, né? Algo nesse sentido, né? Sim, Hoje não sim, tem sim. tanto porque a gente já faz, né, antes de casar, né? Mas antigamente era só depois de casado. Antigamente se tinha muito, né? Isso que nem tinha tantos E recursos para tratar. Mas pode ser também uma mulher que foi traída, a mulher Uhum. que não se sente bem. Às vezes a criança ela não se sente da família, a mãe não se sente inserida na família do marido, tá? Então isso também pode estar envolvido, tá? Sim. E a questão o sentido biológico quando vem, né? Eu tenho que relaxar o esfíncter para conseguir delimitar meu território, né? Para conseguir vazar a urina. Então tá muitas vezes ligada a isso. Sim, porque até é que a gente sempre fala assim, que a criança ela nunca perde urina porque ela tem uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Ela jamais vai perder urina por isso. Ela sempre vai perder porque ela tem uma falta de relaxamento na musculatura, porque ela não sabe relaxar essa Tá musculatura. sempre contraindo para estar eliminando. Sempre É contrair. bem esse o sentido, né? Isso aí é bem esse o sentido, porque sempre, tanto que criança, a gente fala que quem atende criança não é igual a adulto, igual atender adulto, né? É completamente diferente. Porque a gente tem que relaxar esse assoalho pélvico. É um assoalho pélvico muito tenso, porque tu imagina, essa criança tá lá brincando, ela fica segurando esse xixi o tempo todo. Vai ser um assoalho pélvico tenso, né? Uhum. Ou Sim, segurando esse cocô o tempo todo, né? sim, com certeza. E tem dois tipos de incontinência. Não sei se na infância tem esses dois tipos, né? A bexiga hiperativa e de esforço, ou só A hiperativo. de esforço, ela não existe na criança. Ah, Só, entendi. só a hiperativa, né, Uhum. que existe na criança, que no caso, né, que envolve uma alteração na sensibilidade da musculatura em volta da bexiga, né? A bexiga hipoativa, que é aquela bexiga que enche, 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 não esvazia. Uhum. E existe também a incontinência urinária do riso em adolescentes, né? Só que ela vem não através de uma incontinência urinária de esforço, ela vem através de uma bexiga hiperativa, muitas vezes, por trás. Agora me explica o que é essa incontinência do riso. Essa eu nunca ouvi falar. Uhum, essa muita gente teve, com certeza. Eu, eu me mijei de tanto rir aquele ditado. Isso! É bem essa, tipo assim, ó, sabe quando você tipo assim, novinha, assim, adolescente, que tá com as amigas, daí você ri e começa a mijar nas calças? Sim. Essa. Entendi. Então, isso é uma disfunção também. Olha, eu não Isso é sabia. uma disfunção também. E já atendi um menino que tinha essa disfunção, Olha só. que ele tinha 13 anos. Ele não podia rir com os amigos, que ele fazia, a bexiga dele esvaziava completamente. Olha só. Aham, essa Interessante. daí. Essa também tem. Mas esse tipo de bexiga geralmente é nos adolescentes Ah, que a tá. gente vê, né? Aham. É porque assim, ó, dentro da leitura biológica,
a bexiga hiperativa é quando a criança ela tá muito sob pressão, sabe? Aham. Então, por exemplo, um divórcio, sabe? Uhum. Eu tenho que trocar de. Eu tenho que, tipo, ter que dividir o quarto, né? Nasce um irmão, sabe? Então ela se Uhum. sente sob pressão. Então ela tem que estar liberando ali, né? É Sim. diferente. Daí, assim, agora a criança ela tem só enurese noturna, só durante a noite. Aí é assim, eu não tenho o meu território é só a minha cama, então eu vou delimitar só na minha cama, sabe? Eu vou fazer aonde é o meu território. Então também tem essa Aham. questão. Então Sim. pode ser com ela, mas também pode ser alguma coisa acontecendo com os pais também, né? Mas Aham. é Não essa só questão. com a... Sim. Não só com a criança. Isso. Aí agora a gente vai para a parte das fezes, né, Fernanda? Que dentro da leitura tem outro sentido. Sim. Então, essa retenção das fezes, né, muitas vezes tem essa parte, né, da disfunção pélvica também, mas muitas vezes, tanto no adulto quanto na criança, e essa criança capta muito dos pais, de algo de É, feito. a das fezes é o que eu mais vejo que tem um lado emocional, sabe? Sim, sim. Algo de feio e vergonhoso deve ficar escondido, Isso. entendeu? E até porque ela tem aquela. É que nem a gente vê assim, né, Gabi, do desfraude ali, né? Não tem aquelas crianças que desfralda do xixi, mas demora muito para desfraldar do cocô, que tem medo do vaso. Nossa, medo do vaso e tem que fazer na fralda. Nossa, eu vejo Isso, na demais criança de 5, 6 anos fralda. fazendo na fralda ainda o cocô, sabe? Isso, tem muito. A gente vê muitas crianças com isso, né? Sim, com certeza. Aí tem medo do vaso, mas pra fazer xixi não tenho medo, só no cocô, né? Isso, sol do cocô. E Isso, sabe com o que que eu certeza. vejo muito deles, assim, ó, é que parece que para eles, né, tu que estuda bastante essa parte, Gabi, vê se tá certo o que eu penso, né, minha teoria, assim, que eu vejo que parece que é como se tirasse uma parte ali, eles acham que aquilo não vai voltar, sabe? É, é, com, é mais ou menos isso, mas o sentido é Isso, assim, ó, eu não posso liberar essa M que tá saindo de mim, entendeu? Porque é uma isso, M que tá acontecendo na minha família, entendeu? Algum isso segredo dos aí, pais. isso aí, é como se tivesse algo relacionado com a família que ele não quer deixar embora. Isso, é bem isso mesmo, é bem nesse sentido. Tanto que tem um livro que eu gosto de trabalhar muito com eles, que tu já deve ter ouvido falar, que é esse daqui até, que é o Cocô Amigo. Deixa eu ver a capa. Já ouviu Tem. falar? Já ouvi falar, né? Mas eu Ele nunca é olhei ele, mas já ouvi maravilhoso, falar. esse livro. Ele é Ah, muito legal. Por quê? Porque ele mostra justamente a parte de tipo assim, ó, que o cocô ele pode sair e ir pro vaso, né? No é, caso, mas que ele volta para sua barriga, porque afinal nós somos amigos, né? Ó, sim, tanto que ele fala até para a criança entender que não, ele pode ir embora, mas que ele que ele volta. Era é. uma coisa que eu fazia muito com meu filho, sabe? Eu tenho um de 6 anos, né? Então, toda vez que ele fazia cocô, até hoje eu olho, né? Pra ver se tá tudo bem. Mas aí eu, tchau, cocô. Ai, que cocô bonito. Tchau, cocô. Daí um dia assim pra mim, ai, mãe, deu de dar tchau pro cocô, né? Tipo, deu, já entendi. Já entendi que não chega. Chega que tá tudo certo. Mas é muito isso, sabe? É o segredo, é algo de feito dentro da família. Então, tem algum segredo. Seu segredo não precisa ser, pode ser, tipo, tanto algo grave, uma traição, uma doença, um filho fora do casamento. Mas pode ser outras coisas também, mais simples. Mas que como você reage diante daquilo, entendeu? Então, às Isso. vezes são coisas simples, sabe? Ah, sei lá, eu fui. Eu passei uma vergonha no meu trabalho, não quero que ninguém saiba, por exemplo, né? Algo. Aham, aham. Mas é como a pessoa reage, nossa, foi uma M que fizeram comigo, entendeu? A criança, ela capta o que tá acontecendo ali. Pode acontecer muito na gestação. A mulher tem que engolir muitas situações na gestação que ela não digere, né? Eu engulo, tô digerindo, mas eu não consigo esquecer o que fizeram comigo, Sim, né? Essa sim, sujeira que fizeram aham. comigo. Tem muita relação com isso também. Sim. Já é diferente da encoprese, que é assim, né? A encoprese é o vazamento, né? Então eu A chamo Encopre... atenção. Eu Aham. E a chamo atenção. Encoprese, Pode falar. eu já atendi dois meninos que era porque a mãe tinha falecido. Duas crianças. E eles começaram a ter Irmãos? casos.
de Encoprese. Não, não eram irmãos. Eram da mesma história. Tipo, tinham a mesma história, mas não eram irmãos. E começaram a ter episódios de Encoprese logo após o falecimento da mãe. Então, para você ver que tem um fundo emocional Bem envolvido, né? bem Então, tu vê envolvido. como tem sentido o que eu tô falando aqui, né? Com certeza. Não, a parte, eu acho que assim, na parte do cocô, eu acho. Sim. Tanto que eu sempre falo assim, que a parte. Tem algumas partes, né? A parte do cocô, principalmente, eu gosto muito de tratar, né, com essa parte psicológica também, sabe? Então, eu acho Sim. que É. emocional, né? Envolvendo a parte emocional. Porque eu acho que tem muito mais pra gente trabalhar, sabe? Pra poder Sim. ajudar essa criança. E daí, o que que acontece, né? Por exemplo, na Encoprese, a criança, ela se sente negligenciada pelos pais, então ela quer chamar atenção através do cheiro, né? Então, vale dar um cheiro ruim dela. Sabe? Olha a criança. Então, por exemplo, perdeu, né? Ela perdeu os pais, ela se sente abandonada. Eu tenho que chamar atenção, mesmo eles não estando mais aqui. Eu já atendi uma criança de Encoprese que chegou a mãe e disse, não, tá tudo bem no nosso relacionamento, né? A gente conversa, fala, né? Eu dou o sentido Sim, biológico sempre. Então ela falou assim, não, tá tudo bem. O que acontece com a maioria dos casos, em qualquer coisa, sabe? Não, tá tudo bem dentro de casa, minha gestação foi tranquila. É difícil quem chega falando, eu tive isso na gestação. Daí eu falo. E daí o que que era, né? O pai e a mãe não se identificam mais, entendeu? Eles são, tipo, era um conflito de identidade, eu não consigo mais me entender no relacionamento, né? Aí a criança tem que chamar a atenção ali dos dois, né? Então era a maneira dela chamar a atenção. Então também acontece isso. olha, pra te ver como tem relação, né, Gabi? Tem muita relação, com Muita. certeza. Então, me conta o que que a fisioterapia pélvica pode ajudar nesses momentos aí? Qual é o papel dela aí? Então, o nosso papel, né, é justamente né, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar muito essa questão dessa consciência perineal, principalmente focando no relaxamento. Claro que cada caso é um caso, né? Por exemplo, assim, um caso de bexiga hiperativa, né? A gente tem um foco um pouquinho diferente. Caso de refluxo vesicoureteral, de constipação, a gente tem cada um, mas o que eu mais gosto de trabalhar é essa consciência, né? No caso perineal com a criança, para, no caso, focar nesse relaxamento, tanto que eu até uso o biofeedback eletromiográfico, que é um aparelho bem legal que a gente tem, que a criança ela consegue visualizar na TV de forma lúdica, como se fosse um jogo de videogame. Ai, que Né? legal. Então é bem legal, porque daí ela consegue visualizar essa contração, esse relaxamento. A gente trabalha com adesivos, né? Eletrocardiogramas, né? De cola. E ela consegue visualizar e sentada na posição fisiológica, né? No caso, sentada no vaso, né? Com os pés para cima, a gente sempre trabalha nessa posição, né? Uhum. E a gente trabalha muito com a neuromodulação também, né? Na região que pode ser parasacral, na região ali da lombar sacro, ou pode ser tibial posterior, que é pé. Que a neuromodulação, na verdade, ela é um ponto acupuntural, né? Que ela ajuda a melhorar essa sensibilidade na bexiga. E também ajuda para a parte intestinal também, né? Que no caso, essas duas vias, elas têm ligação direta na bexiga e no intestino. Então, por isso que a gente usa também a neuromodulação no tratamento, né? Fazendo ótimos resultados até quando é usado todos os dias, né? Tido resultados melhores ainda. E o que eu gosto de trabalhar muito também no consultório, Gabi, é a parte da coordenação motora fina e grossa. Porque assim, ó, a gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que pensar no corpo como um todo. Sim. E não só naquela musculatura que não tem ali do desfraude. Que a criança ela tem que ter uma boa coordenação motora para saber tirar a calcinha, para daí poder desfraldar. Não tem que a gente ouve, né? Sim. Bastante. Essa criança ela tem que saber, né? Então, assim, na parte urinária é a mesma coisa, né? A gente tem que trabalhar essa coordenação motora da criança, né? Porque tá tudo ligado ali, né? Então eu gosto de introduzir muito isso no tratamento. Exercícios de equilíbrio, exercícios de respiração, Sim. né? Exercícios de consciência corporal.
Então, eu introduzo bastante no tratamento, né? Junto com a terapia comportamental também, que eu sempre falo que é muito utilizado para criança fazer com os pais, né? Essa questão da terapia comportamental, das idas ao banheiro, da quantidade de líquido certa, né? No caso que ela vai beber. Então, é todo. Eu falo que é um trabalho em conjunto, né? Com certeza. E o que que tu acha da questão dos laxantes? Então, dos laxantes, Gabi, geralmente eu indico muito o PEG 4000. Tá. Ele não chega a ser, a gente fala que a gente manda manipular sem eletrolíticos, né? Que é justamente para não dar aquela cólica, que não chega a ser um laxante. Assim. Ele repõe água nas fezes. Ele pode ser usado até com gestantes, né? A maioria dos meus pacientes fazem uso do PEG 4000. Tá. Porque o laxante em si, eu não gosto muito, sabe? Esse que vende na farmácia, esses prontos. Sim. Tirando os Minilax, né? Os outros lá que tem, né? Mas o PEC, esse PEC, né? É porque eu recebo muito isso, os pacientes vindo nas crianças e que o pediatra indicou esse. Ele não vai... nossa, muito, muito. E ele não vai alterar a parte da motilidade intestinal, assim? Não atrapalha? Não, ele não atrapalha, Gabi. Ele pode ser usado por tempo prolongado, assim. Ele é maravilhoso. Nossa, ele é muito bom. Você manda manipular em farmácia de manipulação, ele nem tem para comprar pronto, né? E justamente ele é para, no caso, deixar essas fezes numa consistência normal e ter aquela vontade normal. Né? Então, ele nem dá cólica, nada. Ele não deixa o intestino preguiçoso, em resumo. Não deixa o intestino preguiçoso. É diferente de um outro tipo de laxante, né? Isso aí. Por isso que a gente utiliza o PEG. Porque o PEG, ele pode ser usado também em gestantes, né? E então não tem nenhuma contraindicação. E daí ele nessas pacientes, por exemplo, principalmente que tem esses refluxos muito graves, de grau avançado, né? Que volta para o rim, a gente tem que fazer uso de PEG 4000, porque não adianta esse intestino estar cheio, né? Que essa bexiga não vai melhorar, né? Então, muitas vezes a gente tem que usar um auxiliar, e a maioria dessas crianças não tem uma alimentação também muito saudável, não comem muita salada, muita verdura, não tomam água. Daí a gente tem que ir por outro meio, né? Sim, entendi. Não, era uma dúvida que eu tinha, sabe? Porque olha, é batata, assim, toda criança que vem toma esse aí, né? Não, mas esse é bom. Entendi. Legal. E é isso. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Acho que é isso, né, Gabi? Alguém será que tem alguma pergunta também que quer fazer pra